Olá, bom dia! Hoje é dia 10 de março de 2026, terça-feira. Graças a Deus, mais uma manhã, aqui com bastante sol, nessa paisagem de fundo, realmente nos proporcionando um tempo assim bastante sereno e tranquilo, aqui em Aracaju, à beira da praia. Mas o mais importante é ter também a realidade da paz de Deus que excede a todo entendimento no nosso coração, na nossa alma. O texto da nossa devocional continua sendo a carta do apóstolo São Judas, versos 24 e 25, onde nós lemos: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar imaculados diante da sua glória com exultação, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Aquele refere-se ao Deus único, como o verso 25, que é poderoso. Sim, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e manifesta o seu poder com a manifestação conjugada da sua autoridade, da sua soberania, da sua majestade, da sua vontade. Sobretudo, Ele exerce isso a nosso favor, livrando-nos de tropeçar e para que sejamos por Ele apresentados ante a sua presença em sua casa por toda a eternidade, puros, imaculados. Louvado seja o Senhor que Ele faz isto. Ele, que é poderoso, é também o único Deus. Não há dois, não há três, não há quatro. Há um só Deus, sobre tudo e sobre todos. Esta é a expressão. Mas se pessoas têm um conceito diferente desses, precisamos ter cautela em não afrontar, em não desrespeitar. Mas podemos testemunhar e, em amor, servir a essas pessoas. Ele é o nosso Salvador. Esse que é poderoso, que é único, Ele é nosso Salvador. Ele quem nos salva, não só Criador, não só preservador e sustentador de todas as coisas, mas nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Veja que aqui vem uma questão de estrutura gramatical e que dificulta um pouco a compreensão, a interpretação, ou se chama também de exegese. Por meio ou mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade e império. Por meio de Jesus, ou mediante Jesus, vem a glória, a majestade, o império, a soberania, ou Ele é o nosso Salvador por meio de Jesus Cristo. E a Ele, portanto, a Deus, ao único Deus, glória, honra, soberania, etc. Preferencialmente, a ideia é que se refere efetivamente a Jesus como aquele por meio de quem, ou mediante quem, nós temos a nossa salvação, a nossa redenção. Então, quando lemos o texto, ao único Deus
Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Ou seja, o Deus único é o nosso Salvador por meio, ou seja, por meio pela mediação. É aquele que está no meio realizando, operando aquilo que é dito, ou seja, a nossa salvação. Isso significa que o meio que Deus, que é o único e poderoso, estabeleceu para podermos experimentar, vivenciar a salvação é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, não há outro meio pelo qual nós possamos chegar à salvação. Não há caminhos alternativos que possam gerar isto. O único meio ou canal ou caminho, ou hodos, no termo grego, o único caminho é de fato o Senhor Jesus. Eu sei que isso soa bastante indelicado, hoje se diria politicamente incorreto, porque quando você diz isto, que Jesus é o único meio pelo qual se experimenta a salvação, você estabelece um princípio de excludência. Você não permite que haja outra possibilidade. E alguém diz assim, você coloca Deus dentro de um caixotinho e então ele fica enclausurado, fechado, e não pode agir fora desta sua caixinha. Bom, eu até entendo a argumentação, mas há um princípio diferenciado. Por quê? Porque, primeiro, não fui eu que estabeleci a caixinha. Não fui eu quem determinou essa caixinha. Não fui eu quem o coloquei, entre aspas, nessa caixinha. Se eu entendo que esse texto é dirigido por uma pessoa que recebeu do próprio Deus a orientação, o direcionamento, a percepção, a inclinação, o mover do próprio Deus, para que escrevesse isto, eu tenho que entender que isso vem do próprio Deus. Isto é uma indicação daquilo que era a vontade de Deus. Então, ao ver isso, eu estou concordando quando Jesus disse que ele era o caminho único, não há outro. O único caminho para quê? Para se receber esta salvação, da qual Deus é de fato o autor e o realizador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, esse Deus único e poderoso, que nos guarda de tropeçar e que, por meio de Jesus, faz isto, tendo nos dado a bênção da salvação. O que você precisa fazer é receber a Cristo Jesus, pela fé, como seu Salvador, como seu Senhor, e assim experimentar a bênção da salvação plena e eterna. E assim o Senhor abençoe a todos nós, para a glória dele. Amém? Amém.